Oi, e aí, tudo bem? Seja bem-vindo. É, Dessa vez o 23. Só lembrando que quando a gente vai fazer um estudo de cada capítulo, é muito, muito importante que a gente se desapegue de nós mesmos. E no texto com algum tipo de conceitos pré-estabelecidos, mas deixar a palavra falar por si só. E por isso que a gente faz sempre uma oração. E quando a gente ora, a gente pede a Deus um pouco de sabedoria, compreensão, para que aquele mesmo Espírito que inspirou os profetas, é, os apóstolos, pessoas da fé, a escrever essas coisas que beneficiam a gente até hoje, para que também nos ajude a compreender um pouco da tua palavra e abrir nossos corações e transformar nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No capítulo 23 fala sobre festas. Também destaque sobre tempos santos, lá quando vai fazer uma alusão para a profecia. Mas o que acontece é que uma nação estava sendo instituída. E a gente viu desde o primórdio, desde o primeiro ser humano. E agora está no desenvolvimento dessa nação que Deus estava conduzindo. O interessante é que Deus é criador do ser humano e sabe da natureza que o ser humano tem de ser festivo. Foi isso que ele colocou no nosso coração. Então, festas, celebração, isso é muito importante. E sendo feito do modo certo é muito valioso para os relacionamentos humanos e para com Deus também. E aqui, durante o ano, Deus instituiu alguns tipos de festividades. E diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, diz as festas fixas que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Lembrando que tinham 12 tribos e depois, aqui antes da nação, eles viviam como nômades no deserto, depois eles ficaram distribuídos na terra. E geralmente algumas das principais festas aconteciam na cidade central, que era a capital, Jerusalém. E a primeira festividade que apresenta aqui é relacionada à festividade semanal, que é o sábado. O sábado é um encontro, um dia de tranquilidade. É que nem um feriado. As pessoas ficam tranquilas, em paz, se relacionam com os outros. Mas o objetivo mesmo é conectar com Deus, deixando as atividades comuns do dia a dia. E aqui ele reforça: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado de descanso solene. É santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. E a próxima que fala é a festa da passagem. São todos sintaxe, resumos do que já foi dito lá no Êxodo, já que aqui está com relação a questões de leis. E a festa da passagem, Deus instituiu logo quando eles estavam para sair do Egito, que conta lá em Êxodo 23, e depois das 10 pragas. Então, eles iam iniciar uma nova vida, sair da escravidão e ir para a liberdade. Então, Deus instituiu uma data. O sábado é no sétimo dia, aqui a Páscoa é no dia 14 do primeiro mês. Então, também uma festividade fixa do Senhor, são as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, o pôr do sol, é a Páscoa do Senhor, já que um dia começa do pôr do sol ao outro. Então, logo no comecinho já é para começar a celebração.
E aos 15 dias deste mês, ou seja, do mês número 1 do calendário judaico iniciado logo após a libertação, aí seria a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias de festas. Então, durante 7 dias eles iriam comer pães asmos e relembrar as memórias, né, daquela realidade de escravidão quando ele estava com os egípcios. E isso fortaleceria cada ano a gratidão pelo que Deus fez, trazendo libertação para uma nação inteira. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ou seja, durante esse período eles ficariam tranquilos, como se fosse um feriado, um momento de reflexão mesmo. Já as festas da primícia estavam correlacionadas com a colheita, o período de agricultura, já que era sazonal, ou seja, todo ano também. Eles, assim como é hoje, o ciclo da agricultura, então é sempre uma festa, já que naquele tempo era muito importante, já que não tinham supermercados, não tinham uma logística que fazia eles terem grande quantidade de alimento. O alimento realmente era bem escasso e toda a abundância era celebrada. E aqui no verso 9 diz: Mas o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel, diz: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias de vossa messe ao sacerdote. Esse moverá um molho perante o Senhor para que sejas aceito. No dia imediato ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, a ofereceres um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de um efa de flor de farinha amassado com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e sua libação será de vinho, a quarta parte de um não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a ofertas ao vosso Deus. Estatuto perpétuo por todas as gerações, em todas as vossas moradas. Quando a colheita estava pronta para ser ceifada, como uma evidência, como um lembrete de quem é o provedor de todas as coisas, quem dá chuva, quem dá uma boa terra, a terra ali que é a região prometida, terra que mana leite e mel e tudo, que estavam na peregrinação e iam achar descanso naquela região. Tudo que eles faziam era para honrar e glorificar aquele, né, que é o doador de todas as coisas. Então, nessa parte também, antes de eles utilizarem para seu próprio benefício, eles tiravam uma pequena porção e apresentava perante Deus, né, com todo esse rito que o sacerdote fazia, e juntamente farinha, apresentava um cordeiro de um ano com todas essas especificações aqui, para lembrar que a gratidão para com Deus, como doador de todas as coisas. E a outra festa que é muito conhecida também, o pessoal fala sobre o Espírito Santo, que é o Pentecostes. E lá em Atos 2, ela
enfatiza bastante isso, que foi nesse período que o Espírito de Deus desceu, depois da ascensão de Jesus aos céus. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, também no primeiro dia da semana. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida 7 semanas inteiras, ou seja, a base para o Pentecostes era a festa das primícias. Aí depois fazer uma contagem de 7 semanas inteiras, que ia dar 49, e acrescentava um dia, fechava com 50 dias. Até o sétimo, até o dia imediato ao sétimo sábado. Contarei 50 dias, então trareis novas ofertas de manjares ao Senhor. Ou seja, fechando esse ciclo de 50 dias, ia ser semelhante à das primícias. Das vossas moradas terei 2 pães, para serem movidos 2 dízimos de 1 efa de farinha, levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Ou seja, fechou um ciclo aqui. Com pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito e de um ano, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, profetas queimados de aromas agradáveis ao Senhor. Também oferecereis um bode de oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de um ano por ofertas pacíficas. São todas instituições que lá no começo do livro das leis já especificou do que se trata. E sabendo hoje que no decorrer da Bíblia e outros livros, sabe que todo esse simbolismo representa o que Jesus veio fazer por cada um de nós. Como sacrifício perpétuo, ele pagou o preço eterno, né, para que a gente possa ter a oportunidade de vir para sempre junto dele, né, apenas com a gente escolhendo aceitá-lo. Então, como há movimentos culturais naquele tempo, a didática de Deus para que eles internalizassem essa questão foi essa. Deus é sabedor de todas as coisas, a gente não consegue, por meio da história, entender um pouco de como era bárbaro aqueles períodos mais antigos, e de uma forma que o povo pudesse entender, Deus aplicou aqui a sua pedagogia. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis das espigas caídas da vossa cega, para o pobre, para o estrangeiro. As deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui, enfatizando mais uma vez que a gente já viu em outros textos, em outros capítulos, reforçando que a questão da colheita, de sempre deixar alguma quantidade, ou mesmo aqueles que caíam nos limites da plantação, para que as pessoas que tivessem menos condições, elas pudessem utilizar daquelas espigas e fazer a farinha, e depois fazer seus pães, ou então torrar os grãos. É interessante que
que é desses tempos aqui, do jeito que eles utilizavam, que a gente tem alguns alimentos até hoje, né? Questão de grãos torrados, questão de uso de alguns tipos de pratos que são milenares. E o 23 continua dizendo mais. O Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês do primeiro mês, ou seja, um dos 7, né? Esse calendário que foi institucionalizado logo após a passagem, né? A libertação ali do Egito. Então, que numa nação precisa de leis, de regras, é assim que funciona todas as instituições, todo o grupo de pessoas precisa de, de modo de operação para ter ordem. Isso é muito importante. Descanso solene e memorial com sonidos e trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis a oferta queimada ao Senhor. E a outra festa é o dia da expiação. Essa também é muito importante nessa questão de tempos santos, porque aí entra uma profecia que está lá em Daniel e fala a respeito uma das maiores profecias da Bíblia e remete até o nosso tempo agora. É interessante, né, sobre o que Jesus fez, né, no santuário, que lá em Hebreus, como diz que Deus mesmo erigiu um santuário lá, e esse que o Moisés e o povo hebreu fez no deserto era uma sombra daquele que está lá na cidade onde Deus mesmo erigiu, né, com suas próprias mãos, que é chamada Cidade Santa, que está lá no terceiro céu. E é bastante interessante. Então, aguardem o de Daniel. Mas o interessante é que você procure saber o mais rápido possível. Mas ao 10 do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor neste mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se afligir será eliminada do seu povo. Que nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Num deserto, eles, durante uma vez no ano também, que é essa data aqui, que já foi explicado lá no livro do Êxodo, tinha que fazer a purificação do santuário, né? Os pecados acumulados durante o ano inteiro. Então, nesse dia da expiação, as pessoas tinham que fazer uma breve reflexão de todas as coisas que fizeram, e tinham que estar de consciência limpa, tinham que estar limpos também, apresentar isso de forma visível. Lá, tomavam banho, trocavam vestes. Isso é interessante porque eles viviam no meio do deserto, não tinha água, em abundância. Então, pelo menos nesse dia, eles faziam esse tipo de asepsia. E é também um paralelo com o que a gente tem que ser, como a gente tem que estar antes que Deus, que Jesus retorne, né? A gente tem que estar
com a nossa mente limpa, pedir perdão por nossos atos antes que seja tarde demais, porque vai chegar um dia do ajuste de contas. Então, tudo que a gente fez durante nossa vida, se a gente não se arrepender, então é isso que vai acontecer, destruição. E durante todos os anos eles relembravam isso para que o compromisso pelo que é certo, pela comunhão com Deus, pela comunhão com os outros, pudesse ser fortalecido. Imagine uma nação que vive segundo esses preceitos. Com certeza seria um lugar muito bom de se conviver, onde não tivesse violência, não tivesse barbaridades. Então são princípios que mudam, né? Começando de um indivíduo e todos os outros em redor são beneficiados. E finaliza sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês e de uma tarde a outra tarde. Ou seja, aqui está falando de um dia a outro. Essas especificações aqui, já desde do Gênesis utiliza a mesma linguagem. Então, você vai no radical, lá está escrito Yom. De um dia para o outro, celebreis o vosso santo. É um período de 24 horas. E a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor. E as festas deles duravam muito tempo. Era uma semana. A gente vê pela festa de casamento, quando Jesus transformou água em vinho. Então aquela festa durava uma semana, 7 dias. As festas no Oriente Médio duravam bastante. Não é que nem aqui no Ocidente, que dura algumas horas. Então realmente a celebração era extensa. E são muito vívidos, né? O pessoal daquela parte do mundo. Ao primeiro dia será a Santa Convocação, ou seja, um parecimento, né? Nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º trareis Santa Convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, tudo saiu da rotina. São estas as festas fixas que proclamareis para a Santa Convocação para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocaustos e ofertas de manjares, como foi predefinido lá desde o começo. Essas ofertas significavam diversas questões, como reconciliação com Deus, se tivesse tido algum tipo de pecado também, ou podia ser por causa de uma gratidão, ou por outras questões que expressavam também esse fim de celebração. Então era uma forma de reconhecimento e um rito que aproximava o indivíduo mais de Deus. E continua aqui falando. A festa de manjar, sacrifício de libações, com qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas tádivas, de vossos votos, que tinham por votos também, firmava acordos também, até mesmo quando havia acordos entre partes. Quando Abraão foi comprar uma determinada terra, então aquela terra de Macpela, ele com o antigo dono
firmou um acordo, pagou uma certa quantidade, tá lá no Gênesis, e eles fizeram uma espécie de sacrifício, que é o tipo de fechamento de acordo, e dividia o animal ao meio e assim firmava o acordo. Então tinha questão de cultura, né? Tem antigamente, por isso que é importante estudar junto com de uma forma historicista, comparar na história como que era essas questões e amplia mais a perspectiva do que se fala aqui na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que reforçar que não pode ir no estudo da palavra de Deus com preconceito, e sim deixar a palavra falar por si mesmo. E Papai do Céu vai orientando tudo com base, né, teórica, científica, historicista. Tudo isso agrega. E de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis. 15 do sétimo mês, eles faziam uma nova colheita. Geralmente era de trigo, né? Essa era a base, o cereal. E celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Tinham mais 7 dias de festa. Ao primeiro dia e também ao 8º, e haverá descanso solene. No primeiro dia, ou seja, junto com comida em abundância e muitas coisas. Música. Hoje o paralelo que se tem é a festa do milho, né? São João. Tem a colheita do milho, geralmente na região onde tem plantio, né? E aí faz muita coisa com milho, né? E aí tem canjica, tem bolo de milho, tem fubá, tem mingau, tem milho assado, tem isso, tem aquilo. Então é mais ou menos assim. A gente pode fazer o paralelo. Só que durava muitos dias e aqui tinha significado, né? Várias coisas. Haverá descanso solene. 40 no primeiro dia tomareis para vós outros fruto das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos das árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E foi durante esse período aqui que Jesus entrou na Jerusalém, próximo à sua crucifixão, quando ele entrou no jumentinho e ele estava com esses ramos de palmeira, de festas frondosas. Então já era dentro dessa festividade. E como há diversos tipos de ciclos, né, acredita-se também que quando os salvos forem reunidos na cidade santa, então para celebrar o rei por Jesus ter feito tudo o que fez, esse tipo de festividade vai ter novamente, né? Assim como ele entrou na cidade de Jerusalém aqui, lá também na entrada vai ser de forma semelhante. Celebreis esta com festa do Senhor por 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, mas no mês sétimo celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Aí tem essa parte aqui. Em tenda de ramos, todos os naturais de Israel, pelos naturais, habitarão em tendas.
para que saibam, ele está especificando a forma de lembrança, né? Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel, entendes, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor, os filhos de Israel. E reforçando aqui mais uma lembrança, né? Uma ambientalização que reforçava o paralelismo da realidade já no futuro, já imaginando como seria eles acomodados na terra prometida, e a releitura, a lembrança do que eles tinham passado e o que Deus fez por eles. E assim deve ser também quando a gente for fazer festividade, que é importante, que é necessário para a vida humana, fortalecer as relações sociais, mas que a gente possa sempre estar com o coração grato e celebrar, agradecer primeiro a Deus por todas as coisas, né? Se não tiver ele na festa, vai acontecer confusão, briga, intriga. Aí não é festa, aí vira outra coisa. Então, tem como você festejar e ficar bem. Tá, então, ver o cuidado de Deus até nessas questões aqui. E a forma didática e pedagógica que ele apresentava as realidades para o povo. Então é isso. Paz.